Vamos para a nossa aula de matemática, mas antes vamos dar uma corrigida lá nas nossas atividades de ontem. Bora lá? Vamos fazer então a correção lá da página 87, pessoal. Então, lembra lá do pedaço de chocolate que foi dividido, né? A Daniela comeu 3 pedaços. Que fração que corresponde? Então, 3 pedaços de 9. E a Clara, ela comeu 2 pedaços de 9, né? 2 nonos. Então, quantas que elas comeram juntas? 3 nonos mais 2 nonos dá quanto? Quinto nono, ok? E quanto que restou, gente? Então, ó, nós tínhamos um inteiro lá que é 9 nonos, certo? Menos 5 nonos. Então, como aqui nós temos os denominadores iguais, nós só subtraímos aqui 9 menos 5, 4. Então, restou lá 4 nonos. A número 2, então, vocês tinham lá as partes coloridas dos desenhos, né? Era para vocês fazerem os cálculos. Então, aqui, 2 sextos mais 3 sextos dá quinto sexto, né? Porque 2 mais 3 é 5 e os denominadores continuam igual. Então, aqui nós ficamos 6 sextos menos 5 sextos, né? Que é aqui, ó, esse valor. Então, ficou 1 sexto. E aqui, como que era para fazer? Então, nós temos lá 3, certo? Dos 7, mais 1 dos 7. E calculando dá quanto? 4 sétimos. Então, aqui nós temos 4 partes pintadas das 7. Então, como que nós subtraímos? Quanto que sobrou? Então, 7 sétimos, que é tudo isso, menos o que foi pintado. 4 sétimos, que nós ficamos então com 3 sétimos, ok? E aqui é a mesma coisa. Quantas foram pintadas lá? 3 décimos, né? Aqui é referente ao amarelo. Mais 5 décimos, então é referente ao azul. Igual. Então, quantos que foram pintados ao todo? 8 décimos. E vejam lá que ainda essa 8 décimos dá para simplificar mais uma vez. Então, aqui ficamos com 4 quintos que foram pintados. Porque aqui, pessoal, ficou diferente o denominador? Porque aqui mudou o nosso denominador lá na simplificação, ok? Então, nós vamos usar esse denominador. Então, nós temos lá 5 divisões, certo? De 5, ok? E vejam lá, menos 4 quintos, que dá 1 quinto, certo? E aqui então foi usada a mesma lógica, né? Foi feito a subtração, depois foi simplificado, que ficou aqui com meio, mudamos o denominador aqui usando o 2, então ficou 2 meios menos 1 meio, que ficou então meio. No total foi pintado meio aqui. Lá na página 88, então, pessoal, nós temos lá as frações, né, referentes ao suco que o Celso serviu para os familiares. Então, como nós calculamos os 3, certo? Então, eles têm os mesmos denominadores, nós só somamos os numeradores. Então, ficou 7 nonos, que ele serviu lá da caixa. E quanto que sobrou lá na caixa? Então, nós temos o quê? 9 nonos, certo? Que seria o inteiro, menos o que foi dado e que sobrou, então, lá na 4, pessoal, era para vocês completarem as frações, né? Então, 5 dozeavos mais quanto que ficaria 8 dozeavos? Como que eu descobriria isso? Então, 5 mais quanto que dá 8? Mais 3, né? E assim, então, era para vocês continuarem. Aqui, então, vocês, como era de subtrair, então, número tal menos 12 que dá 1. Quanto que é? 13 menos 12, né, pessoal? E o denominador repete. E aqui também, 5 menos quanto que dá 2, certo? Assim ficou, então, as respostas. E lá na 5 era para vocês, então, associarem as frações cuja soma seja 1. Então, ficou dessa forma. Lembrando que como que nós vamos descobrir que a soma dá 1? Então, quando nós somamos o numerador com o numerador da outra fração, então,
a soma dá igual ao denominador, ou seja, 15 mais 6 dá 21, né? Então, 21 aqui é o nosso denominador. Então, essa fração, a soma dela dá 1, certo, pessoal? E assim ocorre com os outros também. Então, lá na página 89, nós temos lá a soma e a subtração das frações com denominadores diferentes, né? Então, até deixei aqui para vocês lembrarem sobre que nós fazemos o cálculo, então, das frações equivalentes. Então, aqui a fração equivalente de 1/4 e de 1/3, né? Nós somamos elas, que deu quanto? Então, 3 mais 4, 7. E 12 repete aqui, certo? Ou seja, então, o Paulo e o Renato comeram 7/12 do mamão. A número 2 lá, pessoal, era para vocês fazerem as frações equivalentes a 1/6 e a 3/4 e depois que vocês encontrassem, né? Então vejam lá como que ficou a fração equivalente a eles que tem os denominadores iguais. Então, a fração equivalente a 1/6 é 2/12, que está aqui. A fração equivalente a 3/4 é 9/12, 9/12. Então, nós vamos fazer o cálculo dessas frações aqui, que dá então quanto? 2 mais 9, 11, e o denominador a gente repete porque é igual. Então, qual é a fração que representa um todo, pessoal? Se ela foi dividida em 12, o todo é 12 também, certo? E daí era para vocês fazerem o cálculo, então, desse inteiro, né? Quantas que era destinado às alfaces. Então, ó, 12/12 menos 11/12 igual a 1/12, ou seja, 1/12 lá do terreno é destinado à plantação de alface. A número 3, então, pessoal, era para vocês calcularem a fração da Sofia referente aos esportes. Então, lá no basquete, meia hora, né? Então, meia hora, então precisava achar o quê? A fração equivalente a esse 1/2. Por quê? Porque lá na natação era 7/10. Então, vejam que os denominadores eram diferentes, por isso precisava achar a fração equivalente. Só que vejam só, pessoal, ao encontrar a fração equivalente de 1/2, nós encontramos o quê? 5/10. Então, vejam aqui como que é o denominador. O denominador não é igual à fração da natação, então eu não preciso encontrar a fração equivalente à natação, tá? Então, vejam lá, eu vou calcular a fração equivalente de 1/2 mais os 7/10. Então, qual que é a fração equivalente ao meio? 5/10, certo? Mais a minha fração lá da natação, 7/10. Então, como que ficou? 5 mais 7, 12. E aqui a fração, o denominador repete. E eu posso simplificar esse 12/10, tá, pessoal? Simplificando, então, fica 6/5. E aqui está a minha resposta, ok? A mesma coisa ocorre lá na corrida e o vôlei, tá, pessoal? Então, a minha corrida é 2/3. Quando eu encontro o meu equivalente, olha aqui que eu encontro. 4/6. E qual é o tempo lá do vôlei? 1/6. Então, vejam lá, o denominador é igual. Então, o que eu vou calcular? O equivalente de 2/3 mais a minha 1/6 do vôlei. Ou seja, 4/6, que é o equivalente ao tempo da corrida, 4/6, mais 1/6 lá do vôlei, ó, denominadores iguais. Então, aqui agora eu faço o cálculo. Então, ficou o 5/6. Ficou assim? Dá para simplificar? Não, não dá. Então, essa é a resposta. E o mesmo, pessoal, ocorre lá na 4 e na 5, tá? Então, aqui nós temos o resultado. A letra A lá ficou 9/8, B 1/30 e a número 5, então, nós temos aqui esses resultados. Bom, então, pessoal, agora que nós já corrigimos, vamos ver o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre multiplicação com fração e multiplicação de fração por fração.
qual será que é a diferença entre elas, hein? Então, vamos conferir? Então, pessoal, vamos ver a multiplicação com fração, tá? Então, vocês vão ver que a multiplicação com fração é bem semelhante à adição, só que ao invés de nós somarmos, nós vamos multiplicar. Então, vejam lá, faz de conta que eu tenho, vou usar esse exemplo de novo, né? Então, eu tenho lá as 5 canetas. Eu emprestei 2 para a Kiara, então, como que eu represento isso em fração? Então, eu emprestei 2 para a Kiara das minhas quantas canetas? Das minhas 5, certo? E eu emprestei também mais 2 canetas para o Vitor. Então, eu emprestei mais 2 das minhas 5, certo? Então, quantos que eu emprestei no total? Eu emprestei 2 mais 2, 4. Repete lá o meu denominador. Então, eu emprestei no total 4 quintos das minhas canetinhas. Então, pessoal, aqui eu fiz a minha soma, mas eu posso fazer a multiplicação dessa fração, desse empréstimo, né? Então, eu emprestei 2, eu emprestei 2. Então, quantas vezes eu emprestei 2 canetinhas aqui? Eu emprestei 2 vezes as minhas canetinhas, né? Ó. Quantas vezes nós repetimos o 2 quintos aqui? 2 quintos e 2 quintos. Nós repetimos 2 vezes, né? Então, ó, eu repeti 2 vezes o quê? O 2 quintos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse 2 vezes pelos meus 2 quintos. Então, 2 vezes 2 é quanto? 4. Eu multiplico o denominador? Não, porque esse daqui era o total que eu tinha, certo? Então, vejam lá, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né, pessoal? Então, quando ali, ó, ocorre de eu ter a mesma fração, então eu vejo quantas vezes eu repeti, 2 vezes, e eu faço a multiplicação, então, desse número somente pelo numerador. Na página 91, então, nós temos aqui essa multiplicação, que vejam lá, 3 vezes 5 oitavos, né? Então, ele exemplificou aqui, tem 3 vezes os 5 oitavos, que dá o quê, então? 3 vezes 5, 15, repete o 8, certo? Nós ficamos com 15 oitavos, certo? E aqui, gente, o que acontece? Nós temos uma fração imprópria. Vocês lembram o que é fração imprópria? Fração imprópria é o quê? É quando nós temos, esqueçam isso aqui, é quando nós temos o numerador maior que o denominador. E então, o que vocês vão fazer? Vão transformar essa fração imprópria em um número misto. Lembra o que era um número misto? É aquele número lá que tem um inteiro mais alguma outra fração, certo? Então, vocês vão transformar o 15 oitavos em um número misto. Como que vocês vão fazer? Então, vejam lá como. Lembra que é um inteiro? Então, nós temos aqui o 8 mais as 8 partes aqui. Então, nós temos um inteiro, né? Então, 8 oitavos é um inteiro. Mais... Aqui, então, ficamos com o 7, certo? Porque, vejam lá, 8 mais quanto que dá 15? Porque foram 15 partes consideradas, certo? Então, 8 mais 7, por isso que o 7 aqui. Então, 7 oitavos. E como que nós transformamos isso em um número misto? Aqui nós temos o número inteiro, certo? Número inteiro mais 7 oitavos. 7 oitavos. E a mesma coisa que vocês vão fazer ali nas outras questões. Ou, em alguns casos, vocês vão simplificar. E a multiplicação de fração por fração, pessoal? Então, aqui já as coisas acabam sendo um pouquinho mais fácil. Por quê? Nós vamos multiplicar o quê? O numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou seja, 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 2 é 6. Então, 1/3 vezes 1/2 é 1/6, tá? Então, multiplicação de fração por fração é dessa forma. Aqui, então, eu termino a minha fração. Mas se eu pudesse simplificar, eu continuaria até ela se tornar irredutível, tá, pessoal?
Então é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios lá das páginas 91 a 94, certo? Então, ó, beijão, bom final de semana!